Uma das principais coisas que nos intriga tanto sobre a pré-história é a fauna que viveu ao longo de tempos muito antigos. Isso pode ser aplicado a toda a vida pré-histórica, não apenas à vida no final do Cenozoico, mas é fascinante pensar nas espécies que nossos ancestrais encontraram e que nós não podemos. Quando nossos primeiros ancestrais, Homo erectus, deixaram a África, eles teriam entrado em um mundo repleto de gigantescos herbívoros, estranhos marsupiais e aterrorizantes carnívoros, muitos dos quais já não existem mais hoje. Por meio de uma combinação de superexploração, mudanças climáticas ou competição entre espécies, existem um grande número de animais extintos fascinantes que teriam vivido ao lado e predado nossos ancestrais. Hoje vamos explorar essas espécies em detalhes. Esta é uma jornada que nos levará ao longo da era Cenozoica tardia, onde encontraremos animais que viveram ao lado não apenas dos primeiros Homo sapiens, mas também de nossos ancestrais australopithecus, os primeiros macacos africanos que caminharam eretos pelas savanas. Vamos encontrar pássaros colossais, répteis gigantes e alguns dos mamíferos mais estranhos e desconhecidos que já evoluíram à medida que avançamos. Venha conosco em uma viagem no tempo para conhecer as espécies que nossos ancestrais viram, mas que nós, humanos modernos, infelizmente nunca encontramos. Ao longo da evolução humana, nossos ancestrais conviveram com alguns dos maiores predadores mamíferos que o mundo já viu, os ursos. Quando os australopithecus surgiram, os ursos compartilhavam o continente africano com eles. Agriotherium africanum era um deles, um urso primitivo de 2,5 metros de comprimento e 600 quilogramas, que, apesar de seu tamanho imenso, provavelmente não era um caçador. A falta de força nas patas dianteiras e garras mais curtas apontam para a ideia de que este era um urso que passava grande parte do seu tempo procurando por matéria vegetal, enquanto roubava e vasculhava as caças de caçadores ativos quando surgia a oportunidade. O tamanho do urso teria ajudado a defender sua comida vasculhada e certamente teria causado medo em potenciais atacantes. O Agriotherium se extinguiria cerca de 2,5 milhões de anos atrás, o que significa que os hominídeos posteriores nunca o encontrariam. À medida que os humanos migravam da África para a Europa, Ásia e, eventualmente, as Américas, eles encontrariam algumas espécies de ursos que eram muito mais ameaçadoras. Nas frias regiões do norte da Europa, Ursus belaeus, o urso das cavernas, prosperava nas florestas de coníferas e na tundra aberta da estepe do mamute, residindo nas cavernas que os humanos procurariam para abrigo e calor. Embora em grande parte herbívoro, essa é uma espécie com a qual nossos ancestrais teriam entrado em conflito direto ao procurar um lugar para descansar, e encontros como esses, sem dúvida, teriam sido não apenas aterrorizantes, mas perigosos. Esses ursos eram próximos em tamanho aos maiores de seus equivalentes modernos, com machos pesando até 600 kg e ostentando as longas garras e poderosos músculos dos ursos marrons modernos, seu parente mais próximo atualmente. Cruzando a ponte terrestre sobre o Estreito de Bering e chegando às Américas, os primeiros humanos a chegar no Alasca e Canadá teriam encontrado o Arctodus simis, uma das várias espécies de ursos de cara curta. Os adultos podiam ficar quase 3,5 metros de altura quando se levantavam sobre as patas traseiras, anulando os primeiros humanos que invadiam seu território. Acredita-se que os Arctodus adultos atingiram pesos de 950 kg, tornando-os um dos maiores predadores mamíferos terrestres que já caminharam na Terra. Prosperando em florestas abertas, acredita-se que este urso era um caçador capaz, complementando sua dieta de frutas e plantas com carne. Além disso, o Arctodus foi construído para corridas de resistência, podendo manter um ritmo forte enquanto cobria uma grande extensão de terreno.
Sem dúvida, houve encontros mortais entre este urso gigante e nossos primeiros ancestrais, que chegaram às Américas. No Pleistoceno, os grandes felinos eram ainda mais difundidos do que são hoje e ficaram famosos também nas variedades de dentes de sabre e cimitarra. Os humanos tiveram que estar atentos a esses enormes felinos predadores durante toda a sua existência evolutiva, e eles teriam sido uma ameaça muito, muito real para nossos primeiros ancestrais. Megantarion e Dinófelos foram talvez alguns dos primeiros grandes medos da humanidade. Acredita-se que esses primeiros gatos de dentes de sabre da subfamília Machaerodontidae tenham evoluído especialmente para caçar primatas, perfeitamente adaptados para caçar nas bordas de florestas e pastagens onde os primeiros primatas eretos residiam. Megantarion provavelmente era mais adequado para perseguir primatas do que Dinófilos, que também era um caçador ávido de animais de pastagem, mas ambos teriam representado uma ameaça significativa para Australopithecus e os primeiros membros do gênero Homo na antiga África. Os dentes de sabre desses animais teriam sido usados para dar uma mordida poderosa na garganta de uma presa abatida, matando-a rapidamente e eficientemente, minimizando qualquer dano potencial aos dentes. Um dos gatos de dentes de sabre vermelhos mais difundidos que viveu ao lado dos humanos foi o Homo therium, que viveu aproximadamente de 4 milhões a 12 mil anos atrás. Aproximadamente do tamanho de um leão africano moderno, o Homo therium se sentia em casa não apenas na África, mas em toda a Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul, em várias espécies diferentes. Ao contrário de outros grandes felinos que espreitam na grama alta antes de emboscar suas presas, acredita-se que o Homo therium era um predador que perseguia ativamente. Suas pernas longas permitiam perseguir presas rápidas e seus músculos poderosos derrubar animais tão grandes quanto os ancestrais dos elefantes. O Smilodon é de longe o gato de dentes de sabre mais conhecido e teria sido um animal bastante impressionante para os primeiros americanos manterem um olho atento. Este predador pré-histórico, por excelência, era conhecido por seus enormes caninos curvos, semelhantes a facas, que, acompanhados de sua robusta estrutura corporal, permitiriam que ele caçasse animais muito maiores do que ele mesmo. Bisões e camelos teriam sido suas presas preferidas, mas, dada a oportunidade certa, os primeiros humanos também poderiam estar no menu. O Smilodon era capaz de viver em uma ampla gama de habitats, desde as planícies abertas da América do Sul até as florestas e matagais da América do Norte. Ele se extinguiu há apenas 10 mil anos. Nem todos os grandes felinos agora extintos eram da variedade de dentes de sabre. Panthera spilia, ou o leão das cavernas eurasiano, foi uma das últimas espécies a habitar as frias regiões do norte da Europa, Ásia e partes da América do Norte durante a última era do gelo, e está retratado em obras de arte antigas, nas paredes de cavernas criadas por alguns dos primeiros Homo sapiens nessas regiões. Como o urso das cavernas, este enorme leão teria sido um predador formidável para se cuidar quando os primeiros humanos buscavam refúgio dos elementos em cavernas, onde eles podem ou não ter vivido em bandos. Humanos e leões das cavernas quase certamente caçavam um ao outro, com os humanos coletando as peles quentes do leão para proteção contra o clima, e os leões perseguindo bandos indefesos de humanos errantes pela selva nevada em busca de uma refeição oportunista. Em todo o antigo mundo do Pleistoceno, a abundância de comida, base e condições climáticas adequadas permitiram que os herbívoros crescessem muito grandes. À medida que os herbívoros cresciam, os carnívoros também cresciam, e assim,
os herbívoros evoluíram maneiras de se defender de forma confiável dessas ameaças. Armadura e armamento se tornaram uma necessidade para um animal sobreviver em um mundo povoado por gigantes, e assim, nossos ancestrais encontraram muitas espécies de mamíferos herbívoros extintos que eram defendidos por conchas grossas, enormes chifres, vastos galhadas ou garras cortantes. Talvez os mais famosos desses sejam os antigos parentes do rinoceronte, Coelodonta e Elasmotherium. Coelodonta é o gênero científico do animal mais comumente conhecido como rinoceronte lanoso, um behemoth de 3,5 metros de comprimento, 2 toneladas, com uma espessa camada de pelo e um chifre de 1 metro de comprimento. Espécimes de rinoceronte lanoso que foram retirados do permafrost siberiano indicam que, em vida, esses animais eram de cor marrom avermelhada, com uma camada de pelo de guarda para proteger a pelagem base dos elementos. Ele vivia nas planícies, na enorme estepe de mamutes da Eurásia, que teria sido coberta sazonalmente por neve. Embora os primeiros humanos caçassem o rinoceronte, não teria sido uma tarefa fácil. Uma pele grossa e um chifre colossal exigiriam muito planejamento e preparação para contornar, se os caçadores humanos quisessem manter suas vidas. Elasmotherium, outra espécie bem conhecida de parente do rinoceronte que viveu em toda a Sibéria durante a última era do gelo, também foi encontrada pelos primeiros humanos. Uma vez apelidado de unicórnio siberiano, após a crença de que esses animais possuíam imensos chifres cônicos em suas cabeças. Agora, se acredita que eles tinham estruturas muito mais curtas e rombas em seus crânios, tornando a representação clássica deles obsoleta. Embora seja comumente retratado assim, o Elasmotherium pode nem mesmo ter tido uma pelagem lanosa. Sugeriu-se até que ele poderia ter sido semiaquático no passado. Elasmotherium não é tão conhecido quanto Coelodonta, mas acredita-se que tenha sido muito maior. Pelo menos 5 metros do nariz à cauda, pesando cerca de 5 toneladas. Cruzando o oceano para as Américas, nossos primeiros ancestrais teriam se deparado com gigantes, preguiças e tatus xenartrens muito maiores do que qualquer um de seus parentes existentes. As preguiças gigantes terrestres são agora um elemento bem conhecido da megafauna do Pleistoceno, e nossos ancestrais teriam se deparado cara a cara com várias espécies. Na América do Norte, antigos caçadores-coletores teriam encontrado um Remotherium, um dos maiores preguiças terrestres, aproximadamente do tamanho de um elefante africano. Ele vivia nas planícies subtropicais no que são agora os estados do sul, onde poderia ser facilmente identificado por seus enormes membros anteriores, garras gigantes e capacidade de ficar em 2 pernas. É frequentemente visto como um contraponto do norte ao muito mais famoso, mas ligeiramente menor Megatherium, que vivia nas savanas tropicais da América do Sul, embora as áreas de ambos os preguiças se sobrepusessem. Embora ambos os gêneros fossem inteiramente herbívoros, acredita-se que eles eram temperamentais e altamente agressivos, se encurralados ou atacados. Dado o seu tamanho e força, eles tinham poucos predadores naturais em seus ambientes, além dos primeiros humanos, cujas marcas de cortes e arranhões foram encontradas em seus gigantes ossos. Os gliptodontes, enormes parentes dos tatus modernos, são conhecidos por terem coexistido com os humanos em todo o continente sul-americano quando estes primeiros chegaram. Os maiores e mais conhecidos dos gliptodontes são o Glyptodon e o Didacurus. Este último ostentava uma imensa estrutura semelhante a uma massa, com espinhos na extremidade de sua longa cauda. Embora as pastagens sul-americanas estivessem repletas de predadores, os Glyptodontes tinham uma vantagem na forma de uma armadura que encapsulava quase totalmente seus corpos.
Se um tigre de dente de sabre decidisse atacar, tudo o que o gliptodonte precisava fazer era se agachar protegendo sua barriga macia até que o predador se cansasse e procurasse uma refeição mais fácil. Os humanos, por outro lado, provavelmente eram muito mais persistentes e acredita-se que caçaram gliptodontes até cerca de 11 mil anos atrás. Através da estepe do mamute e da tundra da América do Norte, um grupo de animais foi capaz de evoluir para tamanhos imensos, com ornamentação impressionante para completar vestígios dos tamanhos extremos que os veados acabaram atingindo no Pleistoceno podem ser vistos hoje no alce, um dos maiores e mais perigosos herbívoros do mundo. Por mais grande que seja o alce, seu parente próximo, Servalcis latifrons, ou alce de frente larga, era capaz de crescer muito mais. Acredita-se que tenha sido a espécie de veado mais massiva que já viveu. Além de ser o ancestral direto do alce moderno, essa espécie ostentava enormes chifres com longas hastes que terminavam em uma estrutura espalhada semelhante a uma galinha na ponta de cada um. Esses chifres eram, na verdade, mais largos do que o alce era longo, alcançando uma extensão de 2,5 metros de comprimento em contraste com os 2 metros de comprimento do corpo do animal. Outra espécie bem conhecida é o Megaloceros, o alce irlandês, que habitou grande parte da Eurásia durante o Pleistoceno. Embora muito mais leve que o Servalcis, acredita-se que os chifres do Megaloceros tenham atingido uma imensa largura de 3,5 metros. Em casa em florestas abertas, tundra e planícies no norte ventoso, esses cervos gigantes teriam sido um grande prêmio para os antigos caçadores-coletores que procuravam alimentar seu assentamento. Não só os mamíferos eram capazes de atingir tamanhos realmente impressionantes. Em todo o mundo, mas geralmente em ambientes isolados, livres de predadores mamíferos, as aves gigantes conseguiram evoluir. A maioria era incapaz de voar, mas algumas ainda eram capazes de alçar voo e possivelmente representavam uma ameaça para os filhos de nossos ancestrais. Embora os infames Phorus Rhaquids, ou pássaros do terror das Américas, nunca tenham entrado em contato com humanos, os marinheiros que começaram a viajar de ilha em ilha no Pacífico tiveram a sorte de se deparar com os Dinorniiformes, os moas. O maior dos moas era o Dinornis robustus, o gigante moa da Ilha do Sul, com 3,5 metros de altura, que, como o nome pode sugerir, viveu na Ilha do Sul da Nova Zelândia, até a chegada dos maoris, que se acredita terem caçado ele, e todos os seus parentes próximos até a extinção. Enquanto muitos estão familiarizados com os moas gigantes, você pode se surpreender ao saber que, na verdade, existiam 9 espécies de moa, todas agora extintas. Estes incluíam o moa crestado, o moa de pés pesados, o moa das terras altas e o menor do grupo, o moa do mato, que crescia aproximadamente do tamanho de um peru selvagem. Essas enormes aves eram caçadas por sua carne, da qual os ilhéus do Pacífico se alimentavam enquanto exploravam os mares do sul. No entanto, não eram apenas aves terrestres extintas que os Maudit podiam encontrar. Hieratus mori, ou a águia de Haust, uma gigantesca ave de rapina com uma envergadura de 3 metros. A águia era uma caçadora habilidosa de moas e desenvolveu seu tamanho gigante como uma resposta evolutiva ao mesmo fenômeno que ocorria em sua presa. Histórias antigas descrevem a águia de Haust descendo das colinas para levar crianças maori como presas, e a águia tem sido diretamente ligada à lenda do puakai, um pássaro predador aterrorizante na mitologia maori. A águia se extinguiu quando os maori introduziram o rato polinésio invasor na Nova Zelândia, que causou estragos em seus ovos. A construção e indústria maori na região também levaram ao desmatamento e incêndios florestais,
que ajudaram a dizimar a população restante até meados do século XIV. Os primeiros viajantes para Madagascar encontraram um pássaro maior, até mesmo que os moas, os Apiornithiformes, ou pássaros-elefante. 3 espécies viveram ao lado dos primeiros malgaches, Mullornis modestus, Apiornis hildebrandt e o maior pássaro que já viveu, Apiornis maximus. Com pescoços longos, corpos grandes e pernas semelhantes à pás, você seria perdoado por reconhecer esses animais como saurópodes altamente derivados, dinossauros vivos de um lugar perdido no tempo. Seus parentes mais próximos, no entanto, são os kiwis, os pequenos pássaros semelhantes a mamíferos e incapazes de voar que se alimentam de invertebrados nas florestas da Nova Zelândia. O Apiornis maximus pode ter pesado até 1.000 quilogramas e crescido mais de 3 metros de altura, tornando-o maior e mais pesado que os moas. Infelizmente, o pássaro-elefante se extinguiu por volta do ano 1000 d.C., como resultado da caça excessiva por humanos por sua carne e penas. Quando os humanos conseguiram chegar à vasta ilha da Austrália cerca de 48 mil anos atrás, nada poderia ter preparado eles para os animais que encontrariam. Mesmo hoje, a Austrália quase existe em um mundo à parte. Um canto do mundo onde os animais se tornaram isolados pela água e a evolução correu à solta. Predominantemente ocupada por marsupiais, a Austrália não era estranha à tomada de megafauna experimentada pelo resto do mundo. Um dos primeiros marsupiais gigantes a serem encontrados pelos antigos colonizadores australianos teria sido o Procoptodon goliar, o canguru gigante de cara curta. Caminhando com uma postura mais ereta do que os cangurus modernos e tendo evoluído pernas que lhe permitiam caminhar em vez de saltar, isso teria sido uma visão bastante impressionante para nossos ancestrais. Presenciando essa criatura bípede, quase 3 metros de altura, com olhos voltados para frente e um padrão de caminhada estranho, teria sido nada menos que aterrorizante. A menos que provocados, não seriam uma grande ameaça. Esses gigantes comiam árvores e arbustos inacessíveis para muitos marsupiais terrestres. Um dos marsupiais extintos mais famosos do passado da Austrália é o poderoso Diprotodon. Assemelhando-se até certo ponto a um hipopótamo peludo, medindo 4 metros do nariz à cauda e vagando pelas florestas e planícies da antiga Austrália em pernas como as de um elefante, você seria perdoado por confundir este animal como um parente distante dos wombats. Espalhado por toda a Austrália, até que nossos ancestrais o caçaram até de extinção há apenas alguns milhares de anos, o Diprotodon era um herbívoro robusto e poderoso, que se alimentava de arbustos e gramíneas. Uma extensa pesquisa foi realizada em uma série de fósseis bem preservados de Diprotodon ao longo dos anos, e os cientistas conseguiram determinar uma série de verdades fascinantes sobre ele. Ele era migratório, viajando pela Austrália com as estações do ano. E acredita-se que ele fazia isso em grandes manadas ou grupos familiares. Isso teria proporcionado segurança em números para jovens e velhos Diprotodon que poderiam se defender de predadores de forma mais confiável. E, infelizmente, isso não pôde resistir à ameaça crescente dos antigos humanos e, eventualmente, sucumbiu ao aumento de seus números e tecnologias. Talvez o predador mais desconhecido e, portanto, assustador do Pleistoceno fosse o tilacólio, o leão marsupial da Austrália. Embora seu parente vivo mais próximo seja o coala, que é mais do que capaz de se defender de ataques, o tilacólio estava em uma liga completamente diferente. Ele era o maior e mais poderoso predador mamífero da antiga Austrália e teria sido capaz de enfrentar uma infinidade de presas, incluindo o gigante Protodon,
bem como nossos primeiros ancestrais. Seus dentes eram diferentes de qualquer carnívoro mamífero moderno, puros e em forma de cunha, usados para cortar a carne do osso. Thylacolea era um predador de emboscada, com membros anteriores construídos para uma força imensa, em vez de resistência e velocidade. A teoria mais comumente aceita sobre seu estilo de caça preferido era que ele saltava dos galhos de árvores pendentes quando uma presa adequada vagava sem noção abaixo, golpeando a vítima com garras afiadas e seus dentes únicos. Acredita-se que habitavam principalmente florestas, mas subiam até afloramentos rochosos para criar seus filhotes em cavernas abrigadas, onde podiam defendê-los de maneira confiável. Cerca de 40 mil anos atrás, os últimos Thylacoleus foram exterminados, seja por humanos primitivos, mudanças climáticas ou uma combinação de ambos. Como o grupo de mamíferos mais bem-sucedido na Austrália eram os marsupiais, o Pleistoceno viu uma grande variedade de nichos ecológicos serem trazidos das profundezas evolutivas para criar alguns dos mamíferos mais estranhos que já viveram. Nenhum era mais estranho que o Palorchestes, o ancestral marsupial do tapir placentário, com um corpo muito parecido com o de uma preguiça terrestre e o estilo de vida de um panda gigante. Ao ver o Palorchestes em carne e osso, seria difícil classificá-lo com confiança em qualquer grupo de mamíferos vivos. Seu focinho pode ter terminado em uma pequena tromba, que teria sido preênsil para ajudá-lo a retirar a vegetação dos caules e ramos das plantas, e possuía poderosas garras curvas em seus membros anteriores para ajudá-lo a puxar a vegetação para a boca. As reconstruções deste animal variam muito em forma. Alguns recriam o animal como um urso herbívoro, enquanto outros o colocam mais no lado do bicho preguiça. De qualquer forma, sem dúvida, foi um dos animais mais bizarros produzidos durante o Pleistoceno, e nossos ancestrais tiveram a sorte de encontrá-lo. A famosa Era dos Répteis tende a descrever um tempo muito antes dos seres humanos aparecerem em cena. Mas em algumas regiões do mundo pleistoceno, os répteis conseguiram se manter. Em alguns lugares, os répteis até conseguiram presidir sobre os mamíferos em seus ecossistemas. Isso era raro, mas em locais remotos como a Austrália e as ilhas do Oceano Pacífico, alguns dos répteis mais estranhos e maiores que já viveram foram encontrados por nossos ancestrais. A Austrália, sem surpresa, era um terreno fértil para tais animais, e um dos predadores mais poderosos de toda a massa terrestre era o quincana, um enorme crocodilo terrestre galopante que corria atrás de sua presa em pernas alongadas. Com até 5 metros de comprimento e armado com um conjunto de mandíbulas capazes de entregar uma mordida imensamente poderosa, o quincana só se extinguiu há 10 mil anos, o que significa que por mais de 30 mil anos nossos ancestrais se depararam com ele. O quincana provavelmente ainda seria um predador de emboscada, mais um que pode ter vivido longe da água, correndo atrás de sua presa antes de rasgá-la com suas enormes mandíbulas. Em outras partes da Austrália, vivia o mais conhecido dos répteis do Pleistoceno, Varanus priscus, também conhecido como Megalania. As estimativas de tamanho superior colocam este enorme lagarto monitor em cerca de 7 metros de comprimento, enquanto outros afirmam que ele tinha entre 3 e 4 metros. Era um parente próximo do dragão de Komodo existente, uma espécie que, no tempo da Megalania, também vivia na Austrália. A Megalania teria sido o maior lagarto terrestre que já existiu, predando os grandes marsupiais mencionados no último segmento. Provavelmente, foi o predador de topo na Austrália até a sua eventual extinção com a chegada dos caçadores humanos.
Se crocodilos gigantes e o maior lagarto terrestre já existente não bastassem para assustar os antigos australianos, imagine então cobras de 6 metros de comprimento. O Onambi era uma enorme constrição, não venenosa, mas que seria capaz de infligir uma quantidade massiva de força ao emboscar e apertar suas presas. É provável que, devido ao tamanho da cabeça do Onambi, ele se alimentasse de animais relativamente pequenos, animais tão grandes quanto jovens humanos e cangurus. Eles provavelmente esperavam perto de pontos de água onde podiam se aquecer ao sol e aguardar as presas se aproximarem para beber. Acredita-se que, eventualmente, o Onambi se extinguiu devido à atividade humana, pois eles desmataram a terra de que dependia. Ao longo do Pleistoceno e entrando no Holoceno, tartarugas gigantes existiam no que agora são conhecidas como as Ilhas de Lord Howe, Vanuatu, Fiji e Nova Caledônia. Algumas espécies também estavam na Austrália. Mielênia era muito mais bem blindada do que as tartarugas que conhecemos hoje, e estava coberta de espinhos defensivos ao longo de sua cabeça, cauda, membros e as bordas de sua carapaça elevada. Possuía enormes chifres em seu crânio e, em algumas espécies, a cauda era terminada com uma estrutura óssea semelhante a um clube. Todas essas estruturas teriam sido úteis para se defender de predadores e rivais durante a temporada de acasalamento. Estudos sobre a mielania ainda não revelaram como o animal se espalhou pelo Pacífico Sul, ou especificamente como se extinguiu. Acredita-se que a miolânia pode ter sido capaz de viajar pelo continente agora submerso da Zealândia para alcançar as terras altas das ilhas, onde, eventualmente, se isolou e se dividiu em diferentes espécies. Os humanos encontraram a miolania, e é provável que eles tenham contribuído para a extinção eventual da espécie, mas isso ainda precisa ser confirmado com confiança. Em suas viagens pelo mundo, durante sua migração fora da África, os humanos teriam encontrado uma grande quantidade de outros primatas, alguns dos quais eram tão extravagantes e bizarros quanto os outros animais no vídeo de hoje. Talvez o encontro mais estranho tenha sido com outras espécies de humanos, como as famosas interações entre Homo sapiens e Homo neanderthalensis na estepe de mamutes. Ambas as espécies teriam, por sua vez, interagido com os misteriosos denisovanos da Sibéria e da Ásia Central, um humano primitivo sobre o qual sabemos relativamente pouco. Os derradeiros Homo erectus e Homo heidelbergensis também teriam se deparado com outros humanos conforme as espécies iniciaram seu desaparecimento. É estranho, de uma perspectiva moderna, imaginar apenas uma outra espécie de humano viva hoje, mas nossos ancestrais viviam em um mundo onde éramos muito mais uma família disseminada. Nas florestas de bambu do sul da China, o Homo erectus teria se deparado com o Gigantopithecus, o maior primata conhecido por ter existido e um animal que já abordamos anteriormente neste canal. Este gigantesco macaco, parente dos orangotangos modernos, é conhecido apenas por mandíbulas isoladas e dentes, mas os cientistas conseguiram inferir uma grande quantidade de informações a partir apenas disso. O macaco provavelmente era defensivo e territorial como seus parentes modernos, mas não era um predador. Na verdade, acredita-se que ele era inteiramente herbívoro, alimentando-se de brotos e folhas de bambu em áreas densamente arborizadas. Estima-se que o Gigantopithecus media entre 2,5 metros a 3,5 metros de altura, o que o tornaria mais de 1 metro mais alto que a maior espécie de macaco hoje, o gorila ocidental. As representações deste macaco variam desde um animal semelhante ao pé grande, bípede, até a imagem muito mais precisa de uma criatura semelhante a um gorila, que anda sobre os nós dos dedos, com a aparência geral de um orangotango. Há muito que não sabemos sobre o Gigantopithecus
E como nunca foi recuperado um esqueleto completo, só podemos esperar que, eventualmente, sejamos capazes de construir de forma confiável este animal com precisão. Seria impossível fazer um vídeo sobre os animais encontrados por nossos primeiros ancestrais sem mencionar aqueles que são sinônimos do Pleistoceno, os Proboscideans. Mamutes e mastodontes foram os maiores animais terrestres da Era do Gelo e, justamente, se tornaram ícones da pré-história. Mamutes atravessavam as vastas extensões da estepe autodenominada Mammoth em grandes números, sobrevivendo em ilhas remotas da Sibéria até relativamente recentemente. Mamutes também estavam presentes na América do Norte em várias espécies, mas os mastodontes estavam ausentes da Eurásia. Ambos os grupos de proboscídeos eram grandes, poderosos e inteligentes, parentes próximos dos elefantes modernos. Os mamutes, na maioria das vezes, habitavam planícies abertas e florestas nevadas, enquanto os mastodontes eram conhecidos por habitar climas mais quentes, de pastagens e pradarias. Nossos primeiros ancestrais teriam encontrado várias espécies de ambos os grupos enquanto atravessavam o mundo antigo, onde eles caçavam, reverenciavam e pintavam esses animais. Talvez nenhum outro animal esteja tão intimamente ligado aos humanos antigos quanto esses enormes e peludos behemoths. Uma das relações evolutivas mais surpreendentes de toda a história natural dos mamíferos é o quão intimamente relacionados são os proboscídeos aos hiráxes. Hoje, os hiráxes são pequenos, rechonchudos, parecidos com ratos, que prosperam na vegetação rasteira e florestas da África subsaariana. Mas ao longo do Cenozoico, eles eram muito mais diversos. Formas de pernas longas, formas semiaquáticas e formas gigantes todas existiram do Eoceno ao Plioceno. Mas uma espécie, surpreendentemente, sobreviveu e estava bastante à vontade nas regiões mais ao sul da estepe dos mamutes. Vindo do norte da China, o Pochyzotherium foi o último parente sobrevivente do Hyrax gigante, um animal robusto com um casaco de lã e dentes longos, que viveu ao lado dos primeiros humanos e dos mamutes na bacia de Nihuan. Sabe-se muito pouco sobre ele, e ele está quase ausente da paleoarte e da mídia, mas este animal bizarro conseguiu sobreviver até os dias dos humanos, e nossos ancestrais provavelmente viveram ao lado dele e o caçaram. Ele era quase irreconhecível em relação aos hyraxes dos dias atuais, parecendo mais uma enorme capivara lanosa do que um pequeno parente distante do elefante. Essa é parte da beleza do Pleistoceno, tantos animais que são tão próximos, mas tão desconhecidos para os humanos modernos, conseguiram encontrar seu caminho. Foi realmente um dos períodos mais fascinantes da história natural. O Pleistoceno ainda é um período que continua a confundir antropólogos, arqueólogos e paleontólogos. É frustrante que tenhamos chegado tão perto de poder ver esses animais, mas, devido à caça excessiva e às mudanças climáticas, simplesmente não podemos. Portanto, isso torna muitas espécies difíceis de estudar e aprender, e sem dúvida, existem espécies inteiras que nem mesmo conhecemos. Animais do Pleistoceno, como mamutes, foram recentemente objeto do debate sobre desextinção. Devemos e podemos eticamente ressuscitar esses animais para caminhar ao nosso lado novamente? Ver esses animais ao vivo seria, sem dúvida, um espetáculo incrível. Mas é importante lembrar que o passado é o passado. Estamos nos aproximando de um tempo em que o passado pode se tornar nosso futuro, se a desextinção for realizada. Só nos resta esperar e ver o que acontecerá.